Você é aquela pessoa que estuda horas a fio, focado em passar num concurso público e não vem obtendo o resultado que você deseja? Bom, você também pode ser aquela pessoa que ainda não começou a estudar para concurso público e está só sentindo o terreno para ver como que é esse projeto. Se você for essa segunda pessoa, eu posso te garantir que tem grandes chances de você ser também essa pessoa que estuda horas a fio e não obtém um resultado desejado. A verdade é que quanto mais você estuda para concurso público nos dias de hoje, menores são suas chances de ser aprovado. Não estou aqui querendo dizer que para passar no concurso público você tem que estudar de menos. Se você estudar menos, é aí que você não passa mesmo. É que os estudos para concurso público hoje estão enfrentando um choque e um conflito de informações que está atrapalhando muitos candidatos. Anda tendo tanto acesso à informação, é tanto material, é tanto curso preparatório, é tanto edital abrindo um após o outro, que quanto mais se estuda, mais está distante da aprovação. Por quê? Porque o estudo não está focado num conhecimento, numa aquisição de conteúdo para você ser aprovado naquele concurso que você deseja. O estudo está sendo focado num mundo, um universo ali de confusões, de tanto material, tanta coisa que você acaba se perdendo cada vez mais nos estudos. E daí que eu digo, quanto mais você estuda, mais você está longe de passar no concurso público. Mas não é qualquer estudo que te deixa distante do concurso público, mas é esse estudo confuso, desalinhado com a realidade. Eu vou passar para vocês aqui algo que pode ajudar e muito na sua preparação, na sua organização, e você vai entender do que eu estou falando exatamente quando eu falo dessa confusão inteira. Antes de eu começar a passar o que eu acho importante, que vai fazer todo o diferencial na sua preparação para concurso público, eu quero dar aqueles recados de praxe. Você sabe que nós que vivemos da internet aqui precisamos do seu like, da sua inscrição. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que o conteúdo que aqui é passado e ensinado, além de chegar de graça para você, ele vai ser de muita valia nesse seu projeto que é ser aprovado no concurso público. Esse material que eu estou trazendo para vocês aqui é continuação de um anterior, que é sobre o Anki. O Anki, ele é uma ferramenta que hoje caiu nos gostos de quem está se preparando para concurso público, só que ele não é de fácil manuseio para você conseguir extrair o máximo de potencial dele voltado para concurso público. E daí então que eu estou aqui ensinando as pessoas a manusear o Anki, e estou fazendo isso aos poucos, vídeo por vídeo. E hoje eu vou ensinar vocês a colocar o Anki de vocês aí turbinado, focado nas bancas de concurso público, em especial Sebrasp, FGV e FCC. Aqui tem um índice e eu confesso a vocês que eu comecei a escrever e eu percebi que meu material ele ficou em dose dupla. Ele ficou, na verdade, um material focado tanto em memorização quanto também sobre repetições espaçadas, que é fundamental, e para que o Anki serve, como você turbina essa ferramenta Anki para você conseguir, então, ter um estudo direcionado, não para concurso público apenas, mas para concurso público dessas três bancas, Sebrasp, FGV e FCC. E o que eu vou ensinar aqui dá para você também turbinar o seu Anki para outras bancas. Baixe esse e-book gratuito, tá no link aqui na descrição do vídeo, aqui, como é que você baixa, basta clicar no link. Aqui também nesse vídeo, algum dos cantos, eu coloco um QR Code, que aí, se você estiver assistindo esse vídeo pela televisão ou pelo computador, basta apontar a câmera do celular para esse QR Code que você vai ser remetido para o link que você precisa para baixar esse e-book que é gratuito. Vai lá, dá um olá lá, que em seguida a gente consegue fazer o e-book chegar até você. Além disso, também nós temos nosso canal do Telegram, cujo link está aqui embaixo. A gente tenta aí, com uma certa frequência, entregar para vocês conteúdos aí voltado para concurso público via também o Telegram. E aí tem as minhas redes sociais, né? Michael_Jesus22. Convido você a me seguir no Instagram. Lá também eu entrego muito conteúdo voltado para concurso público. Eu vou começar aqui essa, vamos chamar assim, de aula por meio de duas histórias, que vocês vão conseguir entender qual que é a importância de você esquematizar o seu estudo para concurso público. Antes de mais nada, eu tenho uma colega, eu nunca trago a identidade de ninguém para não gerar constrangimento. Eu tenho uma colega que ela é o puro suco aqui do paulistano, né? Gente aqui de São Paulo. Ela veio do Nordeste tentar a vida aqui sem recursos nenhum, deixou os pais lá e veio tentar a vida aqui, tentar a vida em São Paulo.
Sem grandes habilidades, ela começou fazendo faxina, ela teve uma patroa que deu alguns conselhos muito valiosos para ela, ela sempre gostou de estudar no Nordeste, daí então ela conseguiu um financiamento para fazer uma faculdade. A faculdade já não é essas faculdades tradicionais, então a mensalidade era mais barata e mesmo assim ela conseguiu, acho que um FIES, eu não me recordo exatamente o que foi que ela conseguiu para ajudar no financiamento da faculdade. Ela parcelou a faculdade lá em tantas vezes depois de formada, e ela então fez a faculdade do quê? De Direito. Então, na faculdade de Direito, ela começou a se encantar pelos mundos dos concursos públicos ali na faculdade. Pois bem, continuou ali pagando a faculdade, parte dela com a faxina, outra parte com o financiamento que ela fez a perder de vista, e se formou e decidiu então estudar para concurso público. Ela era uma pessoa que viveu no meu tempo. No meu tempo, qual que era? Existia muito cursinho preparatório para concurso presencial, que você entrava lá e ficava na cabine estudando, tinha aula, e ela conseguiu aí, de certa forma, ter acesso às cabines de um cursinho aí que eles alugavam, e ela começou a estudar e viver aquele ambiente dos concursos públicos. Mas era uma pessoa dotada de poucas ferramentas e pouco tempo também, porque ela trabalhava, ela não largou a faxina. E aí ela passou então a ter um cargo administrativo na biblioteca que ela começou a trabalhar, porque ela saiu da faxina, tinha um superior completo, então ela começou a trabalhar numa biblioteca, isso também ajudou nos estudos para ela, mas ela era uma pessoa que precisava daquele dinheirinho, trabalhar o dia inteiro para pagar as contas. E ela tinha um sonho de ser juíza. Pois bem, ela começou a estudar para magistratura naquele ambiente de curso preparatório para concurso público, onde existem pessoas com realidades totalmente diferentes. E tinha uma colega nossa que ela teve sorte na vida de vir, talvez na família certa em alguns momentos, e ela era filha de desembargador, que também não vou dar o nome para dela, e ela tinha acesso a muitas coisas. Ela fez uma boa faculdade, fez Mackenzie, se eu não me engano, e ela tinha um conteúdo material ali completo para tudo, pagava o melhor cursinho e ela vinha evoluindo nos estudos, ela vinha evoluindo. Aquela minha colega era uma pessoa que a gente não tinha muita notícia de como ela estava indo nos estudos para concurso público, porque na verdade ela não fazia muita prova, a gente não sabia da evolução dela. Aparentemente, ela não estava evoluindo tão rápida quanto essa, que tinha diversas ferramentas ali, diversas situações favoráveis à preparação dela. E essa nossa colega que tinha uma condição melhor, vinha batendo na trave aqui, batendo na trave, e ela sonhava também em ser juiz, o pai era desembargador, só que chegou, enfim, um concurso público que as duas queriam. Essa minha colega quietinha no canto dela, com poucas ferramentas, prestou a prova, não foi para a segunda fase no primeiro momento, mas com uma anulada ou duas questões anuladas, ela conseguiu para a segunda fase. Essa outra nossa colega, que tinha todas as ferramentas à disposição dela, teve uma nota muito inferior à que vinha tendo. Essa pessoa ela entrou num colapso emocional, na medida em que ela parecia que estava regredindo nos estudos, e aí então ela começou a entrar numa crise de não reconhecer mais o potencial dela, e naturalmente isso foi minando cada um dos dias de preparação dela, ao ponto que ela abandonou os estudos para concurso público, e hoje ela advoga, feliz, tudo, mas ela vive à sombra de que ela queria, na verdade, seguir os passos do pai e ter sido desembargadora. Uma reprovação derrubou ela. Mas o que teve de diferente nessa reprovação? Essa nossa colega, a outra colega de poucas ferramentas, hoje ela é juíza, tomou posse e ela foi aprovada nesse concurso público, e isso trouxe para ela uma sensação, não vou dizer de inveja, qualquer coisa do tipo, mas efetivamente que ela percebeu que estava no caminho errado, não estava conseguindo estudar então, porque na verdade era tudo isso era falso na cabeça dela, porque ela vinha indo bem nos concursos públicos, mas a frustração dela foi muito grande. A segunda história é a minha história. Para aqueles que não são da área jurídica, a gente só consegue prestar concurso público para juiz, promotor, depois de 3 anos de formado. Eu, quando me formei na faculdade de Direito, comecei a prestar concurso público para outras carreiras, comecei a passar em concurso público. Então, quando deu 3 anos de prática jurídica, eu resolvi estudar para poder prestar concurso público para promotor e juiz. E eu tinha um grande amigo meu, esse amigão também, a gente é muito de bem um com o outro até hoje. E ele, esse meu amigo, estava despontando, ele estava prestando um concurso público para juiz em vários estados, chegando na fase oral, na fase de sentença. E a gente decidiu prestar o mesmo concurso público que era para juiz do estado do Paraná. E é uma prova um pouco diferente, tudo. E nós prestamos. Ele que já estava despontando
indo para a segunda fase, terceiras fases no Brasil inteiro, a gente tinha sobre ele um depósito de fé de que ele estava mais próximo do que nós. Então, quando fizemos aquela prova, saímos da prova, eu saí cheio de dúvidas e ele saiu bem confiante. Resultado, ele não foi para a segunda fase desse concurso, mas ele virou juiz depois em outro estado, tudo, aliás, ele é juiz aqui em São Paulo, hoje. Virou primeiro promotor de justiça, depois virou juiz. E eu fui para a segunda fase naquele concurso para juiz, depois eu fui para a fase de sentença, né, que foi a terceira fase, não passei para juiz do Paraná, como vocês bem sabem. Pois bem, duas histórias mostram que duas pessoas que inicialmente estavam mais preparadas e tinham mais acesso a alguns recursos, na hora da prova, não conseguiu converter isso em números. Por quê? Existe uma coisa entre eu e a minha colega que virou juíza. Nós entendemos que aquelas provas elas eram um pouco diferentes, a gente precisava ter noção da banca. Não adiantava ficar estudando aleatoriamente os concursos sem você entender algumas peculiaridades de algumas bancas. E aí, então, dentro do nosso propósito, que é se preparar para concurso público, quando eu falo nosso, eu falo seu, eu falo meu, nós precisamos refinar os nossos estudos e cuidar de diversos setores. Diversos setores precisam ser cuidados. Dentre eles é conhecer também a banca. Não é esse o único, essa não é a única coisa que você precisa fazer. Claro que não, mas é uma delas. E como é que a gente estuda para poder então também conhecer a banca? Na verdade, a gente precisa estudar para preencher vários buracos aqui da nossa preparação. E um desses buracos é você conhecer a banca que você vai prestar o seu concurso público. Às vezes você fala, tá, mas eu não sei qual que é a banca, meu concurso daqui a 1 ano, 2 anos. A gente tem as bancas mais ou menos tradicionais. A verdade é que se preparar para concurso público é como se fosse um cobertor curto que você precisa dar um jeito e cobrir o máximo possível do seu corpo inteiro. Se você estiver dormindo no frio e só cobrir da cintura para baixo, você vai sentir frio. Se você cobrir só da cintura para cima, você também vai sentir frio. Como resolver esse problema? É conseguir preencher a maior quantidade de extremidades possível. Esse mesmo conselho para você não passar frio à noite se aplica nos concursos públicos. É possível criar um mecanismo de estudo perfeito que abranja tudo que você imaginar? Não, não é tão simples fazer isso. Mas é possível nós criarmos um método de estudos que ele preenche o máximo de espaço necessário possível. E esse método você precisa sentar antes e estruturar ele. E dentre as coisas que você precisa é conhecer as principais bancas. E como é que essa preparação ela vai acontecer? Existe um método, o mais tradicional deles, e eu não acredito que a gente precise reinventar a roda. Esse método ele ajuda muito, que é o que? Fazendo questões. Tá certo, então. Você fala, então eu já sei o que eu vou fazer, professor. Eu vou baixar as provas dessa banca e vou ficar fazendo questões. Esse é o método mais tradicional, esse é o que costumeiramente as pessoas fazem. Eu não indico não fazer. Se você se sente bem fazendo isso, faça. Só que existem algumas outras dicas e outras ferramentas que você pode colocar à disposição para você fazer isso. Por quê? Porque também não é tão simples você baixar uma prova de concurso e fazer sentar. Porque você vai falar, isso é fácil, professor. Na internet hoje nós temos tudo, mas quando a gente fala no campo da estratégia, que você tem que cuidar de diversos setores, não só dos seus estudos, mas da vida, Você tem que cuidar de marido, filho, emprego, família, papagaio, cachorro, estudar todas as matérias, fazer a revisão. como é que você administra isso se você não pensar que as coisas precisam ser estruturadas de uma maneira em que você consiga ter o máximo de eficiência com o menor esforço possível? Tudo isso demanda o quê? Um planejamento inicial. Ou eu não consigo falar hoje sobre toda a sua estrutura de estudo para concurso público, como é que você vai se preparar, mas eu consigo falar de um desses buracos que nós precisamos preencher, que é conhecer a banca. Eu vou trazer você aqui para o meu computador nesse momento, só um instante aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que é de extrema importância. Eu trago aqui um mapa de passo a passo que precisa ter dentro do seu planejamento de estudos. Se o seu planejamento de estudos ele foi construído, aí você precisa ticar aqui o que tem e o que não tem. Se não tiver pelo menos 2/3 do que eu tenho aqui, não quero dizer que você não vai passar no concurso público, mas você vai entrar naquela máxima de talvez estudar, estudar, estudar e não obter o resultado. Eu sei que pode chegar haters aqui nesse vídeo, falar que o que eu tô falando é um monte de groselha, aquela coisa toda, e tá todo mundo livre para adotar o seu método e a sua estratégia. O que eu estou ensinando aqui é o que valeu para mim. Eu passei em 12 concursos públicos e depois disso eu ajudei mais de uma centena de pessoas a passarem em outros concursos públicos. E para mim funcionou. E todo mundo que chegou até mim, ou como aluno ou como mentorando, deu certo. E tem uns que ainda não passaram, mas estão se preparando, mas estão sentindo a evolução muito rápido. Então,
ninguém me convence que eu estou errado. E claro, você siga se você quiser. E se você não quiser, você não siga. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque montar um planejamento de estudos eficaz num primeiro momento dá muito trabalho. E a pessoa não quer ter trabalho, porque no trabalho dá, menos pessoas fazem. E aí, então, essa é a diferença entre pessoas que acabam sendo aprovadas mais rápido no concurso público, outras menos. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência, elas querem logo estudar, começar estudando. Então, elas vão, sentam e elas acham que só se pegar o caderno, começar a ler, fazer questões, elas vão passar no concurso público. Pode ser que passe, mas demora muito mais tempo. Por que demora muito mais tempo? Porque pelo meio do caminho ela percebe que ela precisa planejar melhor. Para que você vai passar por esse período? Já começa planejando do começo. E aqui, esse vídeo é para ajudar você a se planejar com o quê? Em você estruturar os seus estudos de uma maneira que você conheça as bancas dos concursos públicos e você se familiarize muito com isso. Volto a dizer, não sou o dono da verdade, mas isso funcionou para mim. Passei em 12 concursos, ajudei muitas outras pessoas também a serem aprovadas. Eu acredito que estruturar um planejamento de estudos focado nisso aqui vai eliminar muito tempo da sua vida. E claro, ninguém está estudando para concurso público para ficar mais tempo do que precisa estudando. Vamos aqui então falar sobre o estudo. O estudo para concurso público ele precisa ter um tripé: decisão, análise do material oferecido no mercado e planejamento. Vamos falar aqui só de planejamento, não vou entrar nesses outros dois aqui. Conforme a gente vai clicar aqui, vocês precisam entender o seguinte: todo planejamento ele precisa passar por 3 fases: estudo, descanso, família e lazer. Por que eu não coloquei descanso com família e lazer? Porque às vezes a família não é sinônimo de descanso. Essa é uma verdade. Ainda mais se você for mulher, se você cuida da casa, dos filhos, do marido, você sabe que se dedicar à família e descanso muitas vezes são ideias conflitantes. Mas então eu separo estudo, descanso e família e lazer. Vamos aqui focar no estudo. Não vamos falar do seu descanso, como ele deve ser, a sua intensidade com a família, nada disso. Nós vamos focar no estudo. Estudo. O estudo precisa ser subdividido também em 3 áreas. Um mapeamento de área, você ganhar condicionamento e você adquirir o aprendizado necessário para você ser aprovado no concurso público. Mapeamento de área nada mais é do que você saber qual área se preparar para concurso público. A gente acha que as pessoas que estão se preparando sabem o que elas querem? Não sabem. Elas começam às vezes estudando para um concurso, depois resolvem estudar para outro. A decisão de estudar para concurso público muitas vezes foi tomada com base num concurso que foi aberto, que está aberto naquele momento, e não com base numa decisão do que ela gostaria de fazer. Ela começa a estudar para concurso público, começa a ficar na dúvida se é aquilo mesmo que ela quer, se é outra coisa. Então a gente precisa saber de algumas informações para efetivamente saber para qual área estudar. Não tem jeito, tem que focar numa área, não precisa focar num concurso público específico. Isso também pode ser que ajude, mas pelo menos numa área vai ser necessário, porque não dá para você estudar para carreira policial e carreira de tribunais ao mesmo tempo, na maioria das situações. Em uma ou outra pode ser que dê, mas na maioria não. Então você precisa ter um mapeamento de área. Não é disso que nós vamos falar na ideia, na literalidade. Também ganhar condicionamento. Se eu te falar agora, vamos ali correr 10 km, será que você consegue? Se você já está treinando, está correndo, você fala, vamos correr, consigo até 20, consigo 12. Mas se você é uma pessoa que tem uma vida sedentária, se eu te chamar para correr 10 km, você não vai conseguir. Quer dizer que você não tem a capacidade? Muito pelo contrário, para correr 10 km é isso aqui, ó. Você corre rapidinho, basta você treinar do jeito que precisa para você alcançar esse condicionamento físico que você precisa. Quem não está bem nos concursos públicos ainda, quem não está preparado, não consegue nem ir fazer uma prova no domingo, que dura ali 4, 5 horas, e se manter concentrado o tempo todo. Quem está começando nos estudos para concurso, quando chega no domingo na hora da prova, senta ali, depois de 2 horas, já começa a perder a concentração com quem está fazendo barulho do lado, já começa a perder a concentração toda vez que a pessoa mostra na lousa quanto tempo falta, a pessoa começa a sentir dor nas costas. Por quê? Porque ela precisa ganhar condicionamento, ela precisa conseguir desenvolver o condicionamento necessário para poder fazer provas e se manter concentrado o máximo de horas possíveis. Às vezes a pessoa até tem o conhecimento, ela começa a fazer prova, depois de 2 horas a concentração começa a cair de maneira vertiginosa e ela começa a cair nas pegadinhas. Não acaba sendo aprovado. O conhecimento ela alcançou de alguma maneira? Alcançou, mas ela não tem condicionamento para poder ir fazer 4 horas de prova e manter o ápice da concentração dela com algumas poucas oscilações ao longo de 4 horas. Além disso, o outro é o nosso aprendizado. Esse tripé: mapeamento de área, ganhando condicionamento e
Aprendizado. Percebam, vou trazer aqui para vocês mais uma vez. Percebam, quando nós abrimos mapeamento de área, nós temos um item aqui importante. Conhecer as possíveis bancas. Quando você escolhe uma área para concurso, é interessante você saber tradicionalmente quais bancas aplicam essas provas e como é que essa banca ela interage. Para ganhar condicionamento, nós temos aqui resolução de questões, fazer concurso público ou simulado. Nós temos aqui no campo do aprendizado, dentre outras coisas, realizar questões para você compreender o conteúdo, e você também tem, dentro da ideia de método de estudo ativo e revisões espaçadas, você também tem resolução de questões. Olha, percebam que você tem que fazer questões aqui para memorizar, você tem que fazer questões para compreender, você precisa fazer questões para ganhar condicionamento e você precisa fazer questões para conhecer as bancas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o que eu sempre falo, eu não conheço ninguém que foi aprovado no concurso público que não estudou fazendo questões. Resolução de questões passa a ser algo essencial para você que quer ser aprovado no concurso público. Mas como é que você vai fazer as questões? De maneira aleatória? Você vai Falar, bom, então vou baixar as provas das possíveis bancas e vou fazendo, eu consigo eliminar tudo isso aqui. Não. Você tem um momento certo para fazer questões de concurso, para você compreender a matéria, como é que funciona isso? Já aconteceu com você de você ler um assunto, você não está entendendo bem, e você resolver 2, 3 questões e começar a entender? Nesse momento, a resolução de questões, ela tem um propósito, que é o quê? Compreensão do assunto. Já aconteceu também de você precisar rever a matéria e você fazer isso por meio de resolução de questões para você relembrar aquilo que você compreendeu lá atrás, mas que está esquecendo. Resolução de questões também serve o quê? Para fazer revisões espaçadas. E aquele que estão se preparando para concurso público está acostumado a pegar provas anteriores daquela banca para ver como é que ela costuma cobrar. Resolução de questões para você então conhecer a banca. Se você tentar fazer tudo isso junto, você vai misturar águas com bugalhos. Você precisa ter a hora certa de fazer questões daquela banca, a hora certa de fazer questões para rever, a hora certa de fazer questões para você ganhar condicionamento. Então, como é que você trabalha com isso? Você precisa, dentro do seu planejamento de estudos, saber que naquele dia você vai fazer questões para tal propósito. E quando nós estamos aqui dentro da ideia de montar uma estrutura de planejamento de estudos na resolução de questões, ponto e vírgula, para você conhecer a banca, você precisa então fazer de alguma maneira isso. Qual que é a maneira mais tradicional e que eu não questiono? Você entrar lá, por exemplo, no site da Sebrasp, ver as últimas provas, baixar o PDF e fazer. Isso é ruim? Não, não é ruim. Aliás, isso é melhor do que não fazer isso. Mas existem outras maneiras de você conseguir fazer isso de uma maneira mais otimizada. E talvez essas maneiras sejam, uma delas que eu acho muito válido, é pelo Anki. E como é que a gente faz isso? Teve um outro vídeo, se você por um acaso não assistiu esse vídeo, eu convido você a assistir. Eu vou deixar aqui pro pessoal aqui da edição, vou pedir para eles colocarem em algum lugar uma sinalização desse outro vídeo anterior do Anki, em que eu dou as ideias gerais de como você vai ali configurar o Anki, mas esse vídeo é meio que continuação. Nada impede que você, obviamente, comece por esse vídeo. Não necessariamente precisa ser compreendido primeiro para depois vir nesse. Tô só te falando porque às vezes você chegou até mim por esse vídeo agora. Mas o vídeo anterior eu ensinei a configurar o Anki. Agora nós precisamos turbinar esse Anki. Turbinar ele para quê? Para deixar as suas questões focadas nessas bancas de concurso público. Veja, se você é um concurseiro iniciante, o Anki ele vai servir muito bem para você fazer revisões espaçadas, que eu expliquei no vídeo passado. Perfeito. Se você é um concurseiro iniciante, intermediário ou avançado, talvez seja mais interessante também, além de você usar o Anki para questões mais objetivas, para revisões espaçadas, também usar o Anki para conhecer as bancas de concurso público. E aqui que vocês precisam, então, fazer e montar o Anki com base nas questões de concurso público. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou ensinar vocês agora aqui por meio do ChatGPT. O ChatGPT, muitas pessoas têm preconceito, acham que é um negócio bobinho, uma brincadeira de criança, mas se você manusear o ChatGPT do jeito certo, você ganha tempo elaborando as questões para o seu Anki do jeito que precisa ser feito para as bancas de concurso. Eu vou ensinar isso aqui para vocês nesse exato momento. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos o Anki.
para você conseguir fazer os seus baralhos de questões objetivas e que serve para revisões passadas, e eu expliquei isso no vídeo passado. Perfeito. Além dessas questões, nós podemos então deixar o Anki mais turbinado, o Anki mais robusto, com questões focadas por banca. Vou aqui ensinar para vocês, por exemplo, o material que eu falei para vocês baixarem, ele fala da FGV, da FCC e da Sebrasp, mas aqui nessa aula eu vou falar só da Sebrasp porque o método que vocês vão manusear o Anki, configurar para poder fazer ele ficar turbinado para a Sebrasp é o mesmo da FCC, da FGV, e o material aqui que eu estou disponibilizando traz passo a passo. Então, eu vou fazer só um. E o que nós precisamos entender? Vamos aqui no nosso computador, nós precisamos, antes disso, entender o que nós vamos fazer. Criar as questões. Que questões que são essas? São questões com base no conteúdo necessário para você montar os seus flashcards. Esses flashcards serão montados de acordo com a Sebrasp, que é isso que eu vou ensinar aqui agora. Caso você queira aprender mais, o material vai estar disponível para você. Então, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos montar várias questões com as suas respostas para poder turbinar o seu Anki e deixar ele um pouco mais complexo do que aquele Anki simplesmente com um baralhozinho com questões mais objetivas. Então, nós precisamos entrar no ChatGPT. E como é que nós vamos fazer isso? Como eu disse, o ChatGPT é uma ferramenta muito, mas muito boa. Por mais que pode parecer bobinho para muitas pessoas, na verdade ele é bobinho para muitas pessoas porque as pessoas não aprendem a lidar com ele. A verdade é que o ChatGPT processa informações numa velocidade que a mente humana ele não conseguiu. E tem aquela máxima, né? Que não sei se vocês já ouviram. A máquina era melhor do que o homem. Mas a máquina manuseada pelo homem ainda é melhor do que a máquina sem manuseada pelo homem. Ou seja, a máquina é melhor do que o homem, mas a máquina sozinha não consegue ser melhor do que ela sendo manuseada por uma pessoa. Então, se você fizer a coisa do jeito certo no ChatGPT, você vai ganhar muito mais tempo e vai fazer de maneira muito melhor do que você sozinho com uma caneta e um papel na mão. Então, vamos aqui tentar entender. O ChatGPT, ele não é uma ferramenta tão perfeita quanto muitos pregam por aí. Eu sou um defensor do ChatGPT, estou aqui na versão gratuita, eu tenho a paga, mas estou na versão gratuita, que também para esse propósito ela funciona. Ela pode não ser tão perfeita, que ela tem as suas falhas, mas ela ajuda muito. E onde que é uma das principais falhas? Você precisa conversar com o ChatGPT e ele não consegue guardar por muito tempo as informações iniciais. Se você ficar ali no ChatGPT escrevendo, toda hora você vai ter que repetir as mesmas coisas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa colocar aquilo que nós chamamos de contexto, uma padronização, uma mensagem inicial que o ChatGPT ele sabe que ele precisa responder sempre a partir daquela informação. Você coloca ela uma vez só e depois não precisa colocar mais. Como é que nós vamos fazer isso? Eu trago aqui para vocês aqui personalizar ChatGPT. Vejam. Aqui você precisa contar uma historinha para que seu ChatGPT ele fique personalizado. Todas as respostas dele vai ser com base nessa informação que você vai passar. Qual é a informação que vocês vão passar? Eu tenho aqui no meu bloco de notas aqui a frase certinha que vocês têm que colocar no ChatGPT para poder fazer ele turbinar aí, ele ficar turbinado, melhor dizendo, de acordo com o Sebrasp. Essa frase não precisa se preocupar, tá no material. Baixe o material, tá lá. Ó. Você é integrante da banca Sebrasp, tem como missão criar questões de concurso público para a banca, tá? E aí então, opa, veio a mais aqui. Aí eu explico aqui, ó. O Sebrasp, sem dúvida, é uma banca, sem dúvida, é mais conhecida pelo modelo de questões certo ou errado. E aqui eu começo a trazer as características do Sebrasp. Pegadinha, enunciados mais longos, questões de múltipla disciplinariedade. Vou trazendo as características da Sebrasp passo a passo aqui para que ele saiba. Coloquei tudo aqui, aperto em salvar. Salvei, a partir de agora o ChatGPT, ele sabe o que ele tem que fazer. Vocês querem ver? Eu vou escrever aqui. Se tiver com um delay, pessoal, não se preocupem, viu? Às vezes aqui a tela para mim aparece mais rápido que para vocês, mas eu vou falando e explicando o que eu estou fazendo para vocês não terem dúvida. Ó, eu vou pedir aqui para o ChatGPT me explicar o conteúdo do que ele precisa fazer. Ó, vou colocar aqui, ó. Olá. Por favor, explique-me se você entendeu a mensagem personalizada.
criação de questões, concurso, estilo Sebrasp, ele explica direitinho, ou seja, ele entendeu. A partir disso, vamos então criar as questões. Vamos fazer aqui 10 questões. O ideal também, pessoal, é vocês fazerem de 10 em 10. Se vocês pedirem para o ChatGPT fazer 100 questões, as questões lá para o número 15, 16 começam a ficar pouco falhas. O ChatGPT ele não consegue fazer muitas questões de uma vez, então é ideal vocês fazerem de 10 em 10. Como é que vocês vão fazer as questões? Vamos voltar aqui para o nosso bloco de notas. Tá aqui. Vocês vão colocar essa mensagem aqui, ó. Tá aqui passo a passo. Vamos voltar para o ChatGPT. Onde que vocês vão colocar essa mensagem? Aqui, ó. Mensagem para o ChatGPT. Vocês vão colar aqui embaixo, onde nós chamamos de prompt. E essa mensagem está escrito o quê? Ela também está no material na íntegra, podem colocar lá. Considerando as instruções personalizadas de destaque, façam 10 questões de grau de dificuldade. E aí você vai escolher fraco, médio ou alto. E aqui, então, eu vou deixar aqui no médio. Vamos aqui, médio. Grau de dificuldade médio para eu montar meus flashcards do Anki com base exclusivamente no seguinte conteúdo. E eu coloco aqui 3 pontinhos. Aqui, gente, vocês vão preencher com o conteúdo que vocês querem fazer o flashcard de vocês. E aqui, qual que é o conteúdo? Eu vou citar aqui como exemplo aqui o nosso material. A gente tem vários materiais aqui no nosso podcast. Eu vou trazer o material aqui de direitos, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Constitucional cai caso em todos os concursos públicos e direitos fundamentais é o carro-chefe. Então, vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui um conteúdo, um trecho desse material escrito. Trouxe um trecho do material escrito aqui. Copiei. Volto lá para o flashcards, onde tem os 3 pontinhos, eu colo o conteúdo do material escrito. Ah, mas esse material escrito tem que ser esse seu? Não, esse meu aqui eu estou só usando ele como exemplo. Na verdade, você estuda pelo material que você tem à sua disposição. Eu não sei se vocês estudam por PDF, por resumos. Esse material vocês vão copiar. Eu quero fazer flashcards sobre tal matéria que eu estou estudando. O ideal é vocês fazerem flashcards sobre aquele material que vocês estão estudando. Não vão fazer flashcards aleatoriamente, colocar no ChatGPT. Me dê 10 questões de interpretação de texto, por exemplo, 10 questões de pontuação. Você não está estudando isso, não tem material nenhum, e deixar o ChatGPT produzir para você as questões. Não vai ficar bom. Você precisa pegar o seu conteúdo, colar aqui no meio dessa frase aqui e pedir, com base nesse conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ele criar os enunciados. E aqui eu coloquei e expliquei que tem que ser frente e verso, médio, tal, 10 questões, e vou aqui apertar o OK. E ele traz os 10 enunciados aqui à frente do baralho e a explicação que vai ser a resposta. Vamos ver aqui o primeiro enunciado, como é que ficou? Lembre-se, aqui nós estamos falando de questões da Sebrasp, são questões mais elaboradas, talvez então o enunciado vai ficar um pouco mais extenso. Ó. A distinção entre direitos fundamentais e garantias fundamentais reside no fato de que os direitos fundamentais são bens e liberdades protegidos, enquanto as garantias fundamentais consistem no mecanismo jurídico destinado a assegurar o exercício desses direitos. Tá certo, a explicação aqui embaixo está perfeita, mas vamos ver uma questão errada. De acordo com aquela minha explicação que eu dei, como é que ele reage quando a questão está errada? A 2, está errado. Ó. Direitos fundamentais, como a vida e a liberdade, são mecanismos processuais destinados a assegurar a proteção de garantias fundamentais. Está errado. E aí ele coloca que a questão está incorreta e ele explica onde está a pegadinha. A pegadinha está na inversão dos conceitos. Os direitos fundamentais são bens e liberdades, enquanto as garantias fundamentais é que são mecanismos processuais como habeas corpus destinado a proteger esses direitos. A confusão intencional entre direitos e garantias requer atenção. Percebam que se vocês entrarem no ChatGPT com as instruções que eu dei, eles vão deixar um enunciado mais trabalhado, igual ao da Sebrasp, e a explicação ela mais detalhada para vocês entenderem onde é que está a pegadinha, onde que vocês têm que prestar atenção. Por isso que eu estou dizendo, o ChatGPT ele vai ajudar você se você fizer do jeito certo. Se você entrar lá, colocar de qualquer jeito os comandos, ele não vai
conseguir ajudar você do jeito que deveria. E aqui, então, vocês vão construir flashcards desse jeito com base nas bancas que vocês estão precisando se preparar para elas. E aí vocês vão ter no Anki de vocês um banco de questões focado em revisões espaçadas, que são aquelas do vídeo passado, que é só para você fazer revisão, para você memorizar o conteúdo, e vocês vão ter questões focadas nas bancas de concurso que vocês precisam conhecer. Ambas questões, elas precisam ser sacadas do seu Anki em momento diferente. Naquele dia dos seus estudos, as questões que foram feitas para você rever, elas vão ser revistas desse jeito, pelo Anki e tal, aquelas questões mais objetivas. No dia que vocês tiverem que fazer questões para ir conhecendo a banca, e isso é de extrema importância, vocês vão sacar esse banco de questões. Por que eu digo isso? Você deve conhecer aquela pessoa, pode ser um amigo, um irmão, seus pais, seu filho, que só de chegar perto de você, você já consegue saber se a pessoa vai te pedir alguma coisa, se a pessoa vai reclamar de alguma coisa, se a pessoa está chateada. Só de ver ela se aproximando, você já sabe o que está acontecendo. Todo mundo tem esse feeling com alguém. Concurso público ele não é diferente. Se vocês se acostumarem a fazer prova da Sebrasp, entender esses enunciados, o ideal é que vocês façam a prova e saibam responder aquela questão. Esse é o ápice que nós queremos que você atinja. Tal questão está dizendo isso? A resposta é essa por causa disso. Mas às vezes você não tem tanta certeza. E Sebrasp tem um problema. Se você erra, você acaba perdendo um ponto daquela que você acerta. Então você precisa responder com certeza ou quase certeza. Se você está em certeza, você não precisa de mais nada. Se você precisa de um empurrãozinho para poder assinalar aquela questão certa ou errada. E aí, um desses empurrões é você conhecer a banca. Eu posso te garantir, se vocês fizerem tanta questão da Sebrasp quanto da FGV, só de ler o enunciado você começa a conseguir sentir o que a banca está querendo. Meu, isso é muito verdadeiro, é muito automático. Você vai imprimir PDF para tudo? É difícil também, né? Pegar PDF, ficar imprimindo. E aí você tem uma outra questão que dificulta você imprimir PDF das provas anteriores. É que muitas vezes você não tem um comentário da resposta. Você tem as questões e aí você tem o gabarito delas. E aí você, quando uma questão ou outra que você precisa de uma explicação maior, você precisa pesquisar a resposta. Isso também é muito válido, porque às vezes você pesquisando ali, você consegue aprender. Isso também é válido. Mas alguns momentos também, vir uma explicação mais detalhada que você esteja de bate-pronto mais rápido também ajuda. Há momentos para tudo. Não estou excluindo aqui para conhecer bancas, você deve imprimir prova. Você pode fazer isso, está tudo certo e está tudo. Esse é o método tradicional. Eu estou trazendo uma ferramenta a mais, que se for do seu interesse, você faz. Mas dá trabalho. Poxa, mas tudo na vida dá trabalho, né? Se você hoje conseguir dinheiro para conseguir construir uma casa do zero, você vai ver que você vai entregar dinheiro para a empreiteira, o terreno, tudo vai passar lá depois de 30 dias e parece que não fizeram nada. Por quê? Porque a fundição, o planejamento, ele dura um tempo. Só que depois disso você constrói a casa de maneira até que muito rápida. A mesma coisa é a estrutura para concurso público. As pessoas querem sentar e começar a estudar. O que elas fazem com isso? Se perdem e demoram mais tempo estudando do que deveria, se elas desde o começo primeiro se preocupassem com o planejamento. O planejamento exige complementos de várias etapas e vários buracos. Isso você precisa fazer passo a passo. Tudo isso é por meio de estrutura. Dentre as coisas que você precisa é conhecer as bancas dos concursos. Esse vídeo era isso que eu queria passar para você. Agradeço se você ficou até aqui. Mais uma vez convido para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso não se inscrevam, baixe o e-book por meio do link ou do QR Code que eu apresento aqui para vocês. Além disso, tem nosso canal no Telegram, que nós estamos aí à disposição de vocês também no Telegram, e tem as minhas redes sociais, Michael_Jesus22, e lá também vocês podem me seguir e acompanhar o meu conteúdo. Obrigado aí, forte abraço, sucesso, e eu torço aí que você consiga obter o sucesso necessário para ser aprovado no concurso público. Tchau, tchau.